Hipocrisia de Max Verstappen na batalha com Piastri, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar de hipocrisia, mas antes lembrando a vocês essa camiseta belíssima aqui das eras da Fórmula 1 e várias outras você encontra lá na Paddock BR, entra pelo link na descrição, 100% algodão, não encolhe, todas as equipes e pilotos representados, tem moletons, tem polos também. Cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming, vários jogos e gift cards também para vocês. Não percam as promoções para você economizar uma grana. Bom, tá dando o que falar a batalha Piastri-Verstappen no Grande Prêmio da Arábia Saudita, e é óbvio que a gente também vai comentar um pouquinho em cima disso, porque existe muito da hipocrisia dos pilotos nas batalhas, de reclamar daquilo que eles fazem. Então aqui a gente vai dar uma pequena relembrada em alguns momentos e também conversar sobre a burrice da regra para entender por que a Fórmula 1 vive tendo essas polêmicas, que, falando aqui como criador de conteúdo, é ótimo, tal, gera conteúdo, mas como fã de Fórmula 1, é um saco. A gente tem que ficar revisitando os mesmos problemas sempre. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto e eu vou querer, obviamente, saber a sua opinião aí embaixo. Vamos começar com o lance em si? Pois bem, você tem o Max Verstappen largando pior do que o Oscar Piastri, ou então a gente fala que o Piastri largou melhor que o Verstappen, e ele foi agressivo na sua disputa. Colocou já de uma forma que ou você sai da pista ou a gente bate. O famoso, né, ou você tira o pé ou a gente bate. O Verstappen, vendo que do lado dele não era o Norris e sim um cara que estava disposto a ir pro tudo ou nada, ele tira o carro, corta o caminho e beleza, se mantém na ponta, mas toma a punição. Aqui eu já tenho 2 coisas que me vêm logo de cabeça. Primeiro, o Verstappen se atentou que dessa vez não iriam abrir para ele. Isso é bom, significa que o Verstappen está atento e está vendo que dessa vez vai ser diferente. O próprio Verstappen elogiou o Piastri após a corrida e nós falamos isso aqui no outro vídeo. Então, nisso você já vê que o Verstappen entendeu que a batalha vai ser diferente. Se ele for rivalizar com o Piastri ao invés do Lando Norris, a batalha será diferente. Num sentido positivo para nós fãs e talvez num sentido de dor de cabeça para o Max Verstappen. O segundo ponto é justamente sobre o cara que não abre, que como citei também em outro vídeo, tem culhão em disputa, já fez uma belíssima ultrapassagem no Hamilton lá na Austrália, outra agora também na Arábia Saudita em cima do Hamilton, mostrando que se ele tiver que arriscar tudo, ele vai arriscar tudo e ele não tem medo do Verstappen, ele não tem medo de ir pra cima, ele não tem medo de ir pro tudo ou nada, de falar, meu amigo, vem aqui pra cima que se for o caso a gente bate. O Piastri não tem esse medo mesmo sabendo que está disputando um título mundial e também ele sabe que se deixa o Verstappen sair naquela primeira curva de boa, e se ele não consegue passar? O ar sujo nessa temporada está muito forte, então e se ele não consegue passar como foi o primeiro stint, ele não conseguia se manter próximo do Verstappen? Então e aí? O Piastri sabe que a largada é a grande chance, né? Assim como o qualifying, a grande chance para você ganhar a posição, para você sair à frente do seu rival. Tirando a largada fica muito mais difícil, principalmente quando você tem carros que andam próximos em termos de performance. Então nesse caso eu devo elogiar o Oscar Piastri porque ele foi muito macho ali para botar do lado do Verstappen, sabendo que o Verstappen é um piloto com histórico de batalhas bem acirradas e bem difíceis e duras contra os seus adversários. Só que um ponto importante dessa batalha é que o Piastri estava por dentro. Esse é um detalhe importantíssimo, porque se o Verstappen estivesse por dentro, o Piastri estava lascado, porque o Verstappen também não ia abrir. E é aí que está o detalhe. O Piastri se colocou numa posição que o Verstappen muitas vezes não está acostumado, por mais que o Verstappen, quando foi exigido, fez ultrapassagem por fora da pista e tudo mais. Ainda assim, mérito para o Piastri que se colocou por dentro numa disputa contra o Verstappen, forçando o Verstappen a provar um pouquinho daquilo que ele mesmo faz com os adversários. Mas e a hipocrisia do Verstappen sobre a punição? E óbvio, isso aqui não é necessariamente uma hipocrisia, seja do Verstappen ou da Red Bull. Isso aqui nada mais é do que jogo. Eles sabem que pode existir sim algum tipo de punição para o Piastri ou retirar a punição para o Verstappen em futuras
ocasiões. Eles sabem que a pressão funciona. Por quê? Porque criou-se essa cultura e os pilotos com qualquer ultrapassagem agora reclamam para a direção de prova. Eles já começam, olha só, me jogou para fora, fez isso, fez aquilo. A primeira coisa que o Verstappen fala quando tem o rádio dele pós esse incidente com o Piastri é o quê? Ele me jogou para fora. Então você já vê que não tem muita conversinha ali de isso foi legal, tal, não. Eles sabem que nessa Fórmula 1 moderna, há pelo menos 13 anos, mais ou menos, 14 anos, qualquer coisa que seja fora do DRS é passível de punição. Então eles vão se utilizar disso para ganhar posições dos seus rivais. A reclamação do Verstappen eu não entendo como sendo hipocrisia, como já falei várias vezes aqui no canal sobre vários pilotos. É do jogo, ele sabe que pode rolar uma punição para o adversário, ele sabe que existem lances específicos que são muito difíceis dos comissários não punirem hoje em dia, então eles forçam esse tipo de situação. E o Verstappen é um que durante muito tempo tem andado com o regulamento debaixo do braço para entender esses nuances de um regulamento bem burro, bem ruim, que já já a gente entra nisso, mas que tem tido um grande impacto na Fórmula 1. Então, se você se lembrar bem, o Verstappen já teve contra o Norris mesmo ano passado, você vai lembrar ele jogando o Norris para fora em pelo menos duas situações mais emblemáticas, que eu vou ver se eu consigo passar aí na tela para vocês. E nessas situações emblemáticas, nós temos nada mais nada menos do que jogar com o regulamento embaixo do braço, forçar o seu adversário a ser o cara que vai recuar, que é o que o Piastri fez com ele. Então o Max Verstappen, ele entende o regulamento, assim como o Piastri, pelo visto, entendeu como é brigar com o Verstappen. E aí você precisa aplicar isso na pista. A reclamação nada mais é do que um pacote de inteligência do piloto de entender que ele pode ganhar uma posição fácil, sem precisar ter que ultrapassar na pista. O Piastri foi quem se deu bem dessa vez, mas o próprio Verstappen já foi beneficiado em outras ocasiões desse tipo de mentalidade. Só que é claro que todo mundo vai lembrar do que aconteceu contra o Hamilton em Abu Dhabi 2021, em que o Verstappen simplesmente joga o carro assim como o Piastri fez contra ele, e o Hamilton cruza ali e não é punido. Então essa inconsistência acaba chamando bastante atenção. Por falar em inconsistência, nós temos exatamente esse problema do que acontece com os comissários. A regra é bem burra, por quê? Ela prevê que há uma vantagem para quem chega primeiro no Apex. A regra leva em consideração quem está por dentro e quem está por fora, mas ela sempre vai falar sobre o Apex. Afinal, quem estava à frente no Apex? Quem tinha a vantagem da curva? Se você for olhar pela letra fria do regulamento, nem sempre o óbvio é o que acontece. Por isso você tem tanta inconsistência na aplicação da regra de punições nesse tipo de situação. Às vezes um piloto faz exatamente o mesmo movimento e ele é punido, às vezes o outro não. Acontece. E isso acontece porque o regulamento da Fórmula 1 não é feito pensado para uma disputa roda com roda entre dois pilotos. Ele é feito para uma corrida de autorama, para uma corrida onde os dois pilotos mantêm uma linha cada um e eles vão seguindo essa linha eternamente. Ou seja, ele não leva em consideração o fator ataque e defesa, movimento de ataque e defesa, abrir uma curva para fechar em seguida num movimento de ataque ou defesa. Então o regulamento não leva isso em consideração. Você tem muita coisa, mas muita coisa no regulamento quando vai falar sobre ultrapassagem, e nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso, já conversamos bastante sobre esse tipo de coisa e pretendo até fazer outros vídeos. Mas o ponto-chave é, existe um problema sim no regulamento que ele deixa muito estrita a disputa entre os pilotos e muito ampla a margem de penalizações. E com isso, nós temos as inconsistências que geram aí as teorias dos fãs, né? Ah, estão sendo contra a Red Bull, estão sendo a favor da Red Bull, estão sendo contra a McLaren, a favor da McLaren. Esse tipo de coisa é normal entre os fãs, mas o que chama atenção é como não é saudável para o esporte você nunca ter certeza se aquilo pode ou não. É que nem a cama de gato no futebol. Tem vez que o cara que pula é que é punido, tem vez que o cara que pula é que sofre falta. Vai entender, né? Você não entende muito bem como é que funciona essa lógica da cama de gato. Em suma, não acredito que seja necessariamente uma hipocrisia, eu acho que é uma jogada. E também tem um lado ali de, pô, a gente tá batalhando e você vai ficar punindo pro cara não me deixar fazer a curva? Eu acho que os dois lados estão certos nas suas reclamações, o errado mesmo é o comissário ou os comissários que tanto buscam punições e com isso acabam por vezes influenciando corridas. Nós perdemos uma boa disputa Piastri e Verstappen, acredito eu, né? Não tenho bola de cristal, por causa dessa punição.
Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. A gente vai conversando sobre Fórmula 1 nos próximos dias. Um grande abraço, valeu e falou!